vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito da alma dos animais e da jornada do princípio inteligente até o período da hominização e todas as suas caminhadas, né, a respeito de todo esse trajeto que é feito pelo princípio inteligente desde quando ele é criado. E aí a gente fica com um mistério, porque a criação do espírito é um mistério. A gente ainda não consegue compreender, mas Deus sabe o que faz. A gente vai aonde a gente alcança, e então a nós é dado conhecer apenas parte desse processo e vamos tentando preencher as lacunas com o auxílio dos nossos amigos do plano espiritual. Bom, continuando então, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos afirma o seguinte, que as células surgem como princípios inteligentes, ou seja, cada célula, no momento do seu surgimento, já é um princípio inteligente. Então, se pensarmos que nosso corpo é formado por células, nós somos um organismo complexo e repleto de seres, né, de princípios inteligentes no seu processo de evolução. E ele diz que esse princípio, ainda como célula, vai se renovando continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, e cada célula é um princípio inteligente em evolução. Então, essas células que compõem cada órgão do nosso corpo, elas têm uma vida curta às vezes. Tem umas que duram 2 anos, tem umas que duram meses, tem umas que duram dias, né? Como as células da pele, que estão sempre trocando. Então, a gente poderia dizer que as células estão sempre desencarnando e reencarnando, desencarnando e reencarnando, né? Porque são princípios princípios inteligentes em evolução, né? E André Luiz ainda afirma que esses organismos mais complexos, os organismos superiores, como os mamíferos, representam uma grande colônia de princípios inteligentes. Isso faz com que a gente pense de que maneira a gente está conduzindo a educação dessas células, a saúde dessas células, que energia nós estamos impregnando nas células do nosso corpo. Porque se cada célula do nosso corpo é um princípio inteligente, e se todas as nossas emoções, todas as nossas experiências são armazenadas em forma de memória nessas células, então que tipo de emoções nós estamos imprimindo nessas células? Que tipo de sentimentos, que carga, né, química, porque nossas emoções disparam substâncias químicas que vão atuar em todas as células do nosso corpo. Então, que emoções nós estamos nutrindo? E que substâncias químicas nós estamos despejando para as nossas células, para cada célula do nosso corpo? Isso faz com que a gente pense no tamanho da nossa responsabilidade com o nosso corpo, com cada órgão do nosso corpo. E na Gênese, no capítulo 8, no item 7, Kardec também nos diz que a progressão da inteligência vai desde o pólipo, que são as criaturas bem primordiais, né, no surgimento do princípio vital, até o homem. Então, a progressão da inteligência começa lá no pólipo, até o homem. Então, isso tudo para a gente ver a grandeza dessa criação, a grandeza do Criador dando a tudo a bênção da evolução, né? Ainda em Evolução em Dois Mundos, no
capítulo 12, André Luiz nos diz que além, né, no capítulo Além da Histogênese, o André Luiz nos diz o seguinte, que através desse movimento incessante, ou seja, desse processo todo de crescimento, de evolução, de encarnação e reencarnação, encarnação e reencarnação, o princípio inteligente vai incorporando todas as experiências que são necessárias com o auxílio das inteligências superiores, ou seja, o plano superior, o plano espiritual, está constantemente trabalhando, né, em cada célula, em cada princípio inteligente, nesse caminhar, nessa jornada evolutiva que é longa, é imensa, para passar por todos os reinos, para fazer a vivência em todas essas experiências. Então, essas inteligências superiores ficam auxiliando esses princípios inteligentes na sua marcha, para que eles possam fazer essas aquisições, memorizar esse aprendizado e um pouco acima desse mundo, né, animal, a gente vai encontrar o homem primitivo, né? Vai ter o homem infraprimitivo até chegar no homem primitivo, né? Então, a gente vê que a jornada é muito longa. A jornada, ela é laboriosa, é muito laboriosa, é muita coisa que precisamos aprender. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte, pois que os animais, a gente já falou dessa questão lá antes, né? Eu quero citar um caso, e é por isso que eu estou trazendo essa questão de volta. No Livro dos Espíritos, então, a pergunta que Kardec faz é o seguinte, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta uma certa liberdade de ação, né? Haverá, então, um princípio independente da matéria? E os espíritos, como a gente já viu anteriormente, dizem que sim, e que sobrevive ao corpo. Então, isso me faz lembrar de um caso que o Divaldo Franco conta, ele conta isso em vários vídeos, pode encontrar pela internet, que ele foi a Campo Grande, acho que fazia uma palestra, não estou muito certa, e aí foi visitar uma família que morava num sítio, numa fazenda, não sei. E aí, chegando lá, quando ele entrou pelo portão, as pessoas estavam aguardando por ele deu um salto para trás e um grito. E a família disse, mas o que houve, Divaldo? E ele disse, não, eu me assustei com o cachorro, com o pastor alemão que pulou em cima de mim, mas está tudo bem. E a família disse assim, mas a gente não tem um cachorro pastor alemão. Aí ele disse, ué, mas e esse que está aqui, que pulou em mim? E a família diz, a gente já teve um cachorro pastor alemão, mas que já desencarnou tem 1 ano. Então, a gente vê que a alma desse animal sobreviveu ao corpo e é individualizado, sim, na forma de um cão. Como a gente sabe que tem em algumas literaturas espíritas a presença desses animais no plano espiritual. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, Divaldo conta esse caso, que também pode ser encontrado no livro A Questão Espiritual dos Animais, da Irvênia Prado. Então, na questão 598, Kardec volta a perguntar ainda sobre esse tema o seguinte, após a morte, a alma dos animais conserva sua individualidade e a consciência de si mesma? E os espíritos respondem o seguinte, ela conserva a sua individualidade. A consciência do eu, não. Por que eles dizem isso? Porque nessa altura, eles já estão individualizados, né? Esse princípio inteligente que, vamos dizer assim, como as células que habitam o nosso corpo, né? Dentro da literatura espírita, a gente não encontra esse termo, né? Alma-grupo. Mas em outras filosofias a gente ouve e dentro das reuniões espíritas às vezes a gente ouve as pessoas falando. Então,
o que seria, né, essa alma grupo? Não seria uma alma que depois se divide, porque cada espírito é criado único. Então, seriam espíritos, princípios inteligentes que estariam vivendo sob o comando de uma mente superior. Então, quando a gente vê o André Luiz dizendo que cada célula do nosso corpo é um princípio inteligente em evolução, fica fácil entender. Porque, veja bem, se cada célula do nosso corpo é um princípio inteligente em evolução, cada célula do nosso corpo está sob o comando da nossa mente, ou seja, né, do nosso espírito. Então, o nosso espírito é que comanda todo o nosso corpo, é que comanda todos os nossos pensamentos, as nossas tendências. Então, todos esses princípios inteligentes que habitam em mim estão sob esse comando. Eles estão agrupados aqui, né? Então, lá na frente, quando eles já tiverem mais condições, então eles já vão se individualizando. E agora, a consciência de si, a consciência do eu, os animais ainda não têm. Porque eles ainda não têm essa noção do eu maior, do Criador, do que ele representa na vida, né? O papel dele nessa existência. Pelo menos até agora, nós ainda não vimos uma prova dessa consciência, né, nos animais. Então, essa consciência do eu, eles ainda não têm. E tem um outro caso, que é do cachorro chamado Lorde, que era do irmão do Chico. E o irmão do Chico adoeceu e tudo, e quando ele estava para desencarnar, ele pediu ao Chico que cuidasse do Lorde, porque o Lorde era um cachorro muito querido. E o irmão do Chico desencarnou, o Chico ficou cuidando do Lorde. Quando o cão Lorde estava para desencarnar, o cão estava doente ou foi atropelado, não estou me lembrando muito certo agora, e ele desencarnou. Chico viu o seu irmão vindo para buscar o Lorde, né? Então, você vê a afeição de um ser humano, né, por um animal, e a afeição que o animal dedica ao ser humano cria um laço muito forte de amizade, de amor com esse ser humano, a ponto de sobreviver à morte, né? A ponto desse amor resistir à morte. E aí, o irmão do Chico vem, recebe o Lorde. E depois, às vezes que o irmão do Chico vinha para conversar com ele sempre vinha acompanhado do Lorde. E essa história vocês podem encontrar no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, tá? Então, vamos falar só um pouquinho, vamos começar só um pouquinho aqui a respeito da presença dos animais no plano espiritual. No livro Evolução em Dois Mundos, ainda, no capítulo 8, quando fala em vida na espiritualidade, André Luiz nos diz que plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios, porque o ser humano está em contato com os animais há muitos milênios, né? Então, durante esse período, esses animais que são domesticados, né, que já têm esse contato com os seres humanos, podem permanecer na espiritualidade para serem aclimatados e aprimorados. Por quê? Né? Para que quando eles regressem à Terra, eles voltem melhorados, voltem com mais conquistas de conhecimento. E quando ele fala que esses animais que são domesticados, existe uma passagem na literatura que nos diz que os animais, quando desencarnam, são quase que imediatamente utilizados
né, e reencarnados novamente. Então, por esse relato e outros que a gente ainda vai ver, e esse caso do cachorro do pastor que permaneceu com a família, e tem muitos outros casos em que é relatado que o animal permanece ainda com a família. Então, a gente vê que não são todos os animais. Pelo que eu compreendo, pelo que eu compreendi dessa leitura, quando ele diz que os animais que são domesticados pela inteligência humana, eles ficam no plano espiritual porque lá eles vão ser melhorados. Então eu creio que os animais que ainda estão em estado de selvageria, que ainda estão longe desse contato humano, estes sim, né, regressam mais rápido, reencarnam mais rápido para continuar a sua jornada, né, evolutiva, seu aprendizado até a domesticação. Né? Animais com consciência bem menor, né, como os insetos e tudo, esses, o princípio inteligente retorna rapidinho, né? Então eu até aqui em casa eu não gosto de matar bichinho nenhum, mas às vezes entra uma mosca incômoda na hora do almoço, pousando nas coisas. Aí eu olho para ela, né, cerco ela na janela e digo: olha só, minha filha, me desculpa, mas eu vou precisar, né, exterminar você. Então eu dou um spray e digo assim: eu desejo que você na próxima volte abelha. Porque aí, pelo menos, como abelha, né, ela tem uma chance maior de viver mais tempo. As moscas são necessárias, as baratas são necessárias, mas dentro de casa, né, incomoda um pouco. E a gente acaba tendo que tomar essa atitude de exterminá-las, porque senão, como é que seria? E aí, nesse momento, eu peço mil desculpas, né? Acabo matando o bichinho e desejo a ela que ela possa voltar abelha na próxima encarnação dela, porque assim ela tem mais chances de viver um pouco mais. Bom, por hoje era só e na próxima a gente continua falando a respeito dos animais no plano espiritual. Tá bom? Grande abraço, gratidão a todos, muita gratidão.